Bom dia, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso culto Bom Dia Espírito Santo. Hoje um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para levar a mensagem de Deus, a palavra do Eterno, o seu coração, para a sua vida. Amém, amém, glória a Deus. Isso. E é sempre maravilhoso nós estarmos compartilhando. Deus abençoe a Micélia, glória a Deus. Compartilhando a palavra do Eterno no culto Bom Dia Espírito Santo, da primeira igreja do Nazareno em Olinda. Em tempo de pandemia, nós permanecemos na fé, na esperança, na confiança. Então você pode já estar convidando alguém para participar da palavra, pão vivo que desceu do céu, café espiritual. Deus abençoe, Eduardo. Deus abençoe, paz. Celeste Mel. Deus abençoe, irmã Celeste. A família está bem. Espero que todas as famílias da igreja, os irmãos visitantes estejam bem, em nome de Jesus. Como sempre fazemos, temos sempre uma palavra para os nossos corações, uma palavra para a nossa vida. Em tempo de pandemia, um tempo de estarmos firmes no Senhor, não deixar que o desespero, Pai, Senhor, Pastor Júlio, o desespero, a angústia, nada venha abater os nossos corações. Deus abençoe, Pastor Júlio, bom dia. E a igreja do Eterno, ela é e sempre será indestrutível. A igreja do Eterno, ela jamais será destruída. Nós aprendemos com tudo isso que está acontecendo, irmãos. Aprendemos a viver na humildade, na dependência de Deus. Vivemos aprendendo a olhar diferente para o irmão. Deus abençoe Elisete, Valéria, Sena. A gente vê quantos estão agora se unindo, né? As famílias se unindo, cotizando, vivendo uma vida mais comum, compartilhando, ajudando uns aos outros. Tem sido um tempo assim. A palavra de Deus é tremenda, ela não vai voltar atrás. E fala essa sessão de experiência que todos nós vamos ter, essa sessão de relacionamento. A Bíblia diz: Deus abençoe Denise, Zana, irmão Vitor Cassimiro, Deus abençoe, irmão Vitor, prospera a sua vida. Então, irmãos, a palavra sempre poderosa, nunca falhou e jamais falhará. E temos vivido esse tempo que temos que nos abastecer. Aqui, palavra do Deus Eterno. A gente tem ouvido muitas coisas nesse mundo, mas nada mudou. Tudo que está acontecendo só está potencializado, né? Só está potencializado. Mas tudo isso já acontecia e agora nós estamos vivendo um tempo dessa manifestação ser mais forte, manifestação ser mais poderosa, né? Que aí a presença desse temor, desse terror que abala as nações, que confronta reinos, que aterrorizam as almas, né? Aterrorizam as vidas. E nós estamos vivendo nessa situação, mas a palavra sempre nos alertou, sempre deixou à disposição de todos nós. Deus abençoe, Alexandre Tiango, a sua firmeza e o seu poder, os seus desígnios. A palavra do Eterno segue seus desígnios. Deus abençoe Carlos Júnior. Nada foge da palavra do Deus Eterno. Maria Alzira, Deus abençoe, irmã. Como está a sua família? Robson. Mande um beijo aí para todos, tá? Eu tenho um texto aqui, irmãos, que fala de quando o Evangelho estava começando a se tornar uma roda giratória para alcançar o mundo. É um texto que alude o enfrentamento das forças hostis,
das coisas que tentam impedir a obra do Eterno. Então, no início do Evangelho, quando mesmo os apóstolos estavam saindo das suas tocas, né? Estavam ainda com medo, mas agora com mais autoridade para vencerem as lideranças contrárias no poder do Espírito Santo. Deus abençoe, André, Robson, Pai Senhor Robson. Então a gente vai ler aqui um texto, está em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler dois textos, né? Primeiro, Evangelho de João, capítulo 3, uma revelação que Jesus faz a Nicodemos. O versículo é o versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6 diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente tem sempre falado a respeito da tricotomia humana, né? Da três formas da existência da vida, a tríplice forma de existir. E a gente percebe nitidamente Jesus ensinando a Nicodemos para que ele pudesse receber essa revelação. Ele deveria não estar aberto somente no intelecto, né? Na parte cognitiva, com o conhecimento das informações do saber humano, mas ele deveria estar aberto com o seu espírito humano, o espírito humano que conecta as coisas de Deus. Então ninguém pode ter a revelação de Deus se não for pelo Espírito. Por isso que a gente vê muitas pessoas ainda com dificuldades de entender, poxa, como é que pode essa pessoa continuar orando, como é que pode essa pessoa continuar jejuando, essa pessoa está pregando, e ela não consegue entender que quando a gente está numa dificuldade dessa, a gente é feliz, a gente ultrapassa essas fronteiras com uma capacidade de uma temperatura, de nível de humor muito poderoso, e as pessoas não entendem, porque o que é nascido da carne é da carne, né? Jesus estava falando, tange as questões da aflição e dos sentimentos dessa vida terrena, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí entende as coisas dos céus, né? Ó, fazendo a mãozinha aqui, ó. Entende as coisas que vêm do alto, entende as coisas que vêm lá de cima, entende o que está revelado aqui. A verdade é essa, que as coisas que são do eterno, elas não são por via da lógica humana, da materialização das coisas, não. O eterno até se comunica através da linguagem humana, porque é a forma dele poder revelar os seus desígnios, os seus propósitos. É o caso de Nicodemos aqui. Nicodemos não conseguia entender as coisas que Jesus fazia, porque ele estava buscando compreensão, entendimento, dentro de uma lógica aristotélica, né? Platônica, filosófica, e se confundiu completamente, e principalmente também através da tradição judaica. Deus abençoe, Severino. Deus abençoe, irmãos queridos, né? Severino, irmão querido. Então a gente percebe que quando você está se relacionando com Deus, ultrapassa a materialização dessa visão horizontal, né? Você vai entender as coisas do eterno quando verdadeiramente o seu espírito humano for realmente despertado através do Espírito de Deus para receber as coisas de Deus, receber as coisas do alto. Nicodemos foi buscar Jesus à noite, estava lá com esse conflito, estava com essa coisa que não deixava dormir, ele não conseguia estar bem,
e foi à noite e falou, olha, eu sei que tu faz essas coisas e vem de Deus, porque se não fosse Deus, tu não farias. Então a gente vê aí, né? Ele sabe, mas ele não tem a compreensão, porque os olhos de Nicodemos estavam presos, infelizmente, por uma visão frustrada, de utopia, né? Uma visão que perece. Quando você tem a visão espiritual, tua visão não perece. A sua concepção, ela não é derrotada por qualquer coisa e situação que possa embarrear o seu movimento, o seu caminhar. Então Jesus falou, olha, quem é nascido da carne é da carne. As coisas da carne aqui têm a intenção de revelar as coisas que são humanas. Então não tem nenhuma forma de você receber as coisas de Deus se não for pelo Espírito. Então Nicodemos era o principal da sinagoga, era um homem importante, um homem com um conceito forte no meio dos judeus. Era um mestre, né? Era alguém que ensinava, alguém que tinha uma certa autoridade entre os judeus, um conceito bom entre os romanos, né? Ele era um centurião. Então, é um principal, né? Um príncipe. Então o texto diz, o que é nascido da carne é carne. Tá? E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus tenta trazer para a compreensão, né, a forma mais fácil de Nicodemos captar, né, captar essa mensagem, captar essa força que vem do mundo espiritual. É necessário nascer de novo, né? Necessário vos nascer de novo. Mas ainda, Deus abençoe Marcelo Garrido, quanto tempo, hein? Beijo no coração. Mas Nicodemos ainda está preso a essa compreensão humana, né? Aí o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Deus abençoe. Amém. Temos que estar ligado em espírito, pastor Silva, verdade. Na verdade, digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando dele mesmo, né? Porque havia uma rejeição por vaidade, uma rejeição por realmente terem uma visão política do reino. Deus abençoe, Rose. Alcideia, saudade, Alcideia. Uma visão política do reino, né? Inclusive, gente, olha só, até a questão de Judas estaria voltado a isso, né? De que Judas havia envolvido todo aquele movimento dos mestres, dos sacerdotes, com a visão de tentar forçar Jesus, né? Fazer um trabalho político. Valéria Ferreira, Rafael Rocha. Quanto tempo, hein, Rafael? Deus abençoe, meu filho. E que Judas, na verdade, fez aquilo para forçar Jesus a agir de uma forma política, né? Contra o poder romano. Contra o poder romano. Quer dizer, já tinha uma historicidade difícil o povo, né? O povo já havia sido dominado pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos, e agora o povo estava sendo dominado pelos romanos, que uma força devastadora, e isso já prevalecia há muitos anos. Então, aqueles remanescentes, aqueles grupos de resistência, né, contra o imperador, eles trabalhavam assim de forma silenciosa, mas pretensiosa a essa libertação. E Judas era esse também que fazia parte desses grupos.
E quando ele viu Jesus fazendo todas aquelas maravilhas, e ele cria no Senhor, então ele fez aquele movimento, foi um movimento político-religioso. Mas Jesus falou, meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou, né? Jesus falou, ó, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, falando para Pedro, quando cortou a orelha do sumo sacerdote Malta. E falou assim, ó, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria miríades, né? Mandaria anjos para lutar. Deus abençoe, Jorge. Flávia Leite, tudo bem, Flávia? Como é que está o pastor Carlão? Deus abençoe. Paz. Então, Jesus, ele tenta colocar na cabeça das pessoas que ele não vinha para reinar com um reino que fosse humano. Deus abençoe, Rafa. Então, aqui Jesus está tentando botar na cabeça de Nicodemos que eles não entendiam porquanto estavam presos a uma interpretação, uma compreensão simplesmente humana, né? Na verdade, eu te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, olha só, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então é complicado. É igual aquele irmão que você fala, olha, a obra de Deus é feita assim, eu não acredito, não vejo dessa forma, porque tem um viés humano, tem um viés, né, de um formato que tem que ter uma visão humanista para a obra de Deus. E na obra de Deus não é obra humana, é o Espírito Santo que faz a obra. Bom dia, Heve. Paz, Flávia Lúcia. Ô, Flávia Leite, como é que tá o pastor Carlão? Tudo bem? Olha o Carlão aí. Que bênção. Bênção ver meus irmãos. Saudade. Beijo para vocês, irmãos queridos, amados. Sentimos tanta falta de estarmos reunidos. Pastor Luther King, bom dia, pastor. Deus abençoe. Que bênção. É bom a gente ver os irmãos. Logo, logo isso acabar. Estarmos juntos, né? Então Jesus falou, olha, se eu falo as coisas através de metáforas humanas, se eu falo as coisas através de uma linguagem humana, e vocês não compreendem, quanto mais se eu vos falar das celestiais. Então, o texto é muito claro, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então Jesus dá testemunho dele, Pai Senhor Carlão, pastor Carlão, tá melhor, pastorzão, saúde e paz, tá? Voltar aquelas corridas, aqueles 8 quilômetros, 10. Então Jesus está falando aqui justamente dele mesmo, né? Que quem poderia dar testemunho a respeito das coisas dos céus, senão aquele que do céu desceu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Então, a coisa é muito clara, porque só pode testemunhar, só pode dar crédito a alguma coisa aquele que viveu, aquele que vivenciou. E Jesus fala dele mesmo, ele toma essa prerrogativa, né? Ele assume o seu lugar, o seu papel como Filho de Deus, como aquele que desceu, como prometido, como aquele que estava realmente profetizado, que através dos tempos viria o Messias, ele foi profetizado, então foi gerado toda uma força que realmente, através dos tempos, né, no tempo certo, né, na ocasião certa ele viria e veio, né? O apóstolo Paulo fala até em Gálatas a respeito que Jesus veio no tempo certo, no tempo exato de Deus. Então ele veio, então ele dá testemunho dele mesmo. Então essa é uma prerrogativa, não é que seja que o camarada está assumindo uma atitude arrogante. Não, não é arrogância não, é verdade. É a verdade, ele não assume que um papel de tentar ser, não, ele era. Ele foi e ele é.
e sempre será, como diz a Bíblia, né, lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, não existe nenhuma falácia, não existe nenhuma força de prerrogativa que não fosse dele mesmo. Ele que desceu dos céus, não foram os profetas que desceram dos céus, não foram os sacerdotes. Ele está assumindo e trazendo para ele mesmo essa demanda, essa responsabilidade e essa verdade, né? Ele fala isso para Nicodemos, porque Nicodemos precisava entender as coisas, mas a sua mente estava muito confusa. E Jesus traz essa prerrogativa, esse poder que é dele. Ninguém subiu ao céu se do céu não houvesse descido. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui entra uma outra seção dentro do seu ministério. Jesus abre uma seção dentro do seu ministério, ele dá testemunho dele mesmo, e agora ele fala a respeito do seu fim, né? A respeito daquilo que ele viria a fazer, como assumir o pecado de todos nós, assumir o pecado da nação, assumir o pecado de toda a humanidade, desde aqueles que nasceram em Adão, desde aqueles que ainda irão de nascer. Quero que você entenda isso. Não é só do presente tempo, não. Ainda aqueles que ainda irão nascer, gerações futuras que irão vir, ele também morreu por eles. E o seu sangue é eterno, por isso que não há mais necessidade de sacrifícios. Deus abençoe, pastora Cristina. Não há mais necessidade de oblações, de ofertas que derrame sangue. Não há, porque isso era temporal. Apesar que isso vai retornar com um novo Israel, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Esse tipo de sacrifício, esse tipo de manifestações, de ofertas, vão voltar com o novo Israel quando o anticristo se manifestar. Porque Israel voltará à prática desses cultos de sacrifício, mas aí a igreja não estará aqui, não estaremos mais aqui. Antes desse cenário, a igreja não vai mais estar nessa terra, porque ela foi levada pelo Eterno, né? Deus abençoe, gente. Fábia, Marcele, Flávia, Cristina, Deus abençoe. Então, é o que nós estamos querendo dizer. Aqui cessa os sacrifícios. Rose Nunes, Rose Dutra, não é isso? Ana Carolina, Ana, a Levita, é isso, né? Então, gente, aqui encerra esse pano de fundo do Antigo Testamento a respeito dos sacrifícios. Nós vivemos agora pela fé, em obediência à palavra, pela fé, ouvindo a voz de Deus pelo nosso terceiro ouvido, que é o coração, a sensibilidade que o Espírito fala ao nosso espírito. Deus abençoe, Lúcia Maria. Deus abençoe, paz. Que o Espírito Santo nos guarde, pastor, é verdade. Só Ele mesmo, Lúcia. Então, Jesus está tentando aqui destravar a mente, né? Amém. Destravar a mente de Nicodemos e começa a revelar as coisas estão indo mais profundamente, tocando num cenário futurístico, né? Quando Jesus fala como Moisés levantou a serpente no deserto e ficou hasteada para que todos vissem, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E estava falando da sua morte na cruz. Está falando de assumir os nossos pecados, assumir todo o projeto de Deus, que seria justamente da expiação, né? Que assumir os nossos pecados, é verdade. Bênção pura, Flávia,
É bênção mesmo. Jesus vai mais adiante. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, aqui alude o propósito real de Deus. Alude a verdade existencializada no nosso ser. O que eu falo existencializada? Algumas pessoas falam, o pastor fala difícil, não entendo. A razão de nós estarmos cultuando, gente, a razão de nós estarmos louvando, não é pela igreja por si, não é justamente porque nós estamos apegados aos bens materiais. A existencialidade de servirmos a Deus é porque cremos na vida eterna. Essa é a maior herança. Então, nada nessa vida que você venha obter, nada nessa vida que você venha granjear, você venha se locupletar, nada nessa vida pode e não será maior do que essa vida eterna. Porque tudo é perecível aqui, gente. Tudo é perecível. E Jesus coloca essa verdade sobre Nicodemos. Ele fala, olha, para que todo aquele que nele crer não pereça. E essa é a grande mensagem do Evangelho. É quebrar essa envergadura, essa resistência de Satanás na mente do ser humano. Pastor Charles Araújo. Pastor Charles, quanto tempo, hein? Se for o Charles que estou pensando, é o Charles da nossa juventude, amigo. Silvia Tartaruga, a pastora Silvia. Como está o pastor Paulo, pastora Silvia? Mande um abraço, pastor Paulo, família. Desejo a vocês saúde e paz, tá? Em nome de Jesus. Então, a maior verdade que nós somos atingidos é justamente na resistência das nossas mentes. Para que toda essa força de impedimento, né? O que é a força de impedimento? São os nossos pensamentos, gente. São o que nós cremos. Então nós temos que entender que se o Espírito não entrar em nossas vidas, essa resistência permanece, essa resistência fica criando separação entre nós e as coisas do Espírito Santo. Paz, pastor, todos bem, graças a Deus. Que bom, pastora. Deus abençoe, tá? Estamos unidos. Estamos separados fisicamente, mas unidos na fé, no amor, como Igreja Universal do Eterno. Os irmãos estão unidos na fé. Um só pastor, um só rebanho, um só Senhor e uma só fé. Um só amor. Amém, pastora? Então Jesus quer realmente quebrar as resistências da mente de Nicodemos, que apesar de ser um homem muito inteligente, mas a respeito das coisas espirituais ele estava completamente longe. Paz, pastora Rosemary, saudade, irmão Wilson, o Iron Man, que bom, Marco Aurélio, a gente abençoada. Então, o Evangelho tem essa capacidade. Depois que o pecado realmente chegou à natureza humana, ele criou esse aspecto de separação, de resistência. Então, a existencialização da vontade, da verdade de Deus em nós, é quando realmente assume nas nossas mentes os verdadeiros valores dos céus, a verdade eterna. E Jesus falou, olha, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, essa é a maior riqueza. Ó, um dia todos nós nos encontraremos, né? A gente viu com muita saudade de amigos, de irmãos que já partiram dessa vida. Comigo são os meus pais que já partiram dessa vida. E a gente tem lembrança de tantos irmãos que obraram no reino de Deus. Mas a nossa certeza é essa aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, gente. Um dia nós nos encontraremos. Seremos
verdadeiramente ajuntados para sempre. Essa é a existencialização do Evangelho, que o mundo não pode matar aquilo que já morreu, o mundo não pode sepultar aquilo que já foi sepultado. Como é que vai matar a minha vida se eu já morri para o mundo? Já estou em Cristo. Você já morreu para o mundo, já está em Cristo, não pode matar mais nada. O que se segue agora é um plano temporário, porque essa casa terrena, ela tem um fim, mas matar a nossa vida espiritual, nosso espírito, a nossa alma já estão vivos para sempre. Não podem morrer. O meu espírito, a minha alma já estão destinados à eternidade para Deus, com Deus, para a glória dele. Como é que o mundo vai matar aquilo que já morreu? Não vai matar. Jamais. E Jesus fala, olha, todo aquele que nele crer não pereça. E não vai perecer. Como é que vai perecer? Não tem como perecer. Como é que a morte pode matar a vida eterna? Não pode. E Paulo cita, amém, Irmã Celeste, pastora Rose, o próprio apóstolo Paulo fala, ó, tragada foi a morte pela vitória. Então vai chegar um dia que nós não teremos mais que ficar debaixo dessa força, desse tacão, né? Não ficaremos mais, graças a Deus. Por isso que quando eu leio a Bíblia alimentando meu espírito. Deus abençoe, pastor Júlio. A nossa fé não nos permite duvidar da vida eterna, e nada poderá separar-nos desta verdade, que é a vida eterna em Cristo. Por isso que muitos outros momentos difíceis não pode separar. É verdade, pastor, é verdade. Mas a razão do Evangelho, pastor Júlio, é essa verdade contida dentro da gente. Então eu vou falar aqui, vou mexer com muita gente, porque a razão do Evangelho não é partir da casa, carro. Elisete, Matias, beijo Elisete, pastor Vilarim, família, que coisa linda, Deus abençoe. Então a razão do Evangelho, gente, não é para gerar em nós essas expectativas do mundo, porque isso é passageiro. É aí que, não sei, o Evangelho se perdeu. O Evangelho se perdeu. Digo, as igrejas colocaram uma visão de prosperidade, de busca de reino que se encerra com as circunstâncias materiais. Se você não tem carro, se você não tem casa, se você não conseguir isso, você não foi liberto, não é de Cristo. Isso foram os movimentos da prosperidade, da teologia da prosperidade, que trouxe o ser humano para isso. Mas, na verdade, o Evangelho é para manifestar dentro de nós a esperança eterna, o futuro eterno, de consolar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de ensinar, de discipular. Isso é o Evangelho. O prédio da igreja é um local que nós nos reunimos, gente. Ali não é igreja. O prédio da igreja é algo para nos reunirmos, para nos organizarmos, né? Para termos uma forma de desenvolver a nossa capacidade espiritual, de estarmos ali ouvindo os testemunhos, de estarmos ali crescendo juntos, como família, respeitando. Quantas pessoas se conheceram na igreja e ali se casaram e formaram famílias e continuaram na igreja. Então, o prédio da igreja faz isso, com que nós nos conhecemos, mas o prédio não salva, o prédio não é igreja. Deus abençoe Fernando Holanda, Japa. Um homem inteligente esse homem. Carlos Francisco. Viveiros, doutor Viveiros, um beijo, doutor Viveiros. Saudade de você, hein? Como está a família? Como o senhor está? Muito bom. Então, nós estamos aqui diante de um quadro que vai separando o que é de Deus e o que não é de Deus. Vai colocando as coisas no trilho, trazendo uma verdade que é a verdade eterna, permanente, não tentando adaptar o homem a uma vida social. O Evangelho não é isso, não é vida social, apesar que o Evangelho gera a vida da sociabilidade, né? Da comunhão,
Mas o Evangelho não é uma assistência social, um modo que nós produzimos. Não, o Evangelho é a verdade de Deus. Pai do Senhor, meu amigo Vilarinho, oh, que bênção. Saudade, hein, pastor? Deus abençoe, fico muito feliz de revê-lo. Sua família, pastor Vilarinho, muito abençoado. Obrigado pela acolhida aí que nos deu aí naquele tempo, hein? Sinto falta aí dos irmãos, uma família linda que vocês têm aí. Deus abençoe. Então, a gente começa a entender que o Evangelho é justamente desmistificar todo esse momento de contaminação que enfiaram dentro da igreja. A gente tem que tirar agora esse fermento do mal, esse fermento de Satanás. Botaram o fermento de Satanás na igreja, que a igreja fugiu da verdade eterna, né? E Jesus começa a falar que a finalidade da igreja aqui é para ela gerar a salvação, para ela gerar nas pessoas a esperança, para ela pregar a verdade contundente, a verdade que vem lá do Gênesis até o Apocalipse, o fechamento de todas as coisas, a revelação das últimas coisas. Então a igreja tem realmente um compromisso de pregar as coisas espirituais. Não é que nós estamos querendo espiritualizar, não. A igreja é espiritual. Sendo espiritual, a gente entende perfeitamente que ela também é tangível nas coisas do que é emocional, do que é físico. Mas a igreja é espiritual. Jesus fala com visão espiritual para Nicodemos que a eternidade é o que ele quer. A eternidade é o que nós devemos alcançar. A eternidade com ele, junto na glória. Então, quebra essa composição humana, né? De que a teologia da prosperidade seja uma forma de dar resultado, que a pessoa tem fé e não tem fé. Gente, nada disso. É o teu trabalho que vai gerar, tá? O teu salário, é a tua disposição que vai gerar aquilo que você vai granjear nessa vida. É o que nós cuidamos aqui para nos mantermos, que vai gerar um certo conforto, porque depende, o conforto é de cada um. Elizabeth do Carmo é minha prima, acredito. Ah, prima, a paz do Senhor, meu primo. Linda a tua mensagem. Obrigado, prima. Saudade, um beijo, vocês, tá? Saudade de você. Que Deus abençoe. Então, a gente busca as coisas. Tem muita gente que tem muita coisa, mas não é feliz, né? Não é feliz. Então, a gente não pode definir a felicidade por um ponto de vista de uma pessoa. Cada um tem aquilo que se sente feliz, se sente bem. Porque nesse mundo essas coisas são passageiras, gente. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso tem um tempo, não vai alcançar aquilo da qual nós estamos propostos a viver e a pregar, que é a vida espiritual. A vida espiritual. Então não se iluda com essas coisas materiais, não se iluda com os bens físicos, né? Jesus falou, né, que é melhor juntar tesouros no céu, lá onde a traça, a ferrugem, né, não corrói, nem pode chegar o ladrão. Porque Jesus usou essa metáfora. Jesus está falando o seguinte: às vezes as pessoas são ricas, não tão ricas assim, mas se sentem felizes, né, com as coisas físicas, mas e a verdade eterna? A vida é eterna, e o céu? E a salvação? Você já pensou a respeito disso? Você tem certeza da sua salvação eterna? De que você é salvo por Jesus Cristo, que não importa o que você viva, você está nele, e nada vai tirar você dele.
nada vai tirar você desse amor, né? É onde Paulo fala em Romanos, diz que nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar de Cristo Jesus, nosso Salvador. Joyce, Deus abençoe, Joyce. Então essa é a verdade. O Evangelho, o escopo do Evangelho é vida eterna em Cristo, é permanecer fiel, é como a igreja do passado viveu, enfrentando os algozes, enfrentando as forças contrárias, crentes sendo entregue pelas garras dos leões, crentes sendo pendurados em cruzes para iluminar as estradas, colocado fogo. Nero se divertia, os imperadores se divertiam, Trajano e outros imperadores, com o dilaceramento da vida dos crentes, mas eles estavam na fé, né? Eles não negavam a fé, porque sabiam que aquele corpo, que esse corpo, ele é temporal, mas existe um corpo de glória. Rose, Vitor, existe um corpo de glória que nós receberemos, oh aleluia, um corpo de glória. Esse corpo não poderá morrer, esse corpo não poderá sofrer, esse corpo não ficará mais em detrimento das forças, da malignidade. Esse corpo será revestido de incorruptibilidade. Olha aí, olha aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Eterno. Aleluia, glória a Deus. É essa razão, esse é o fundamento que nos convence a viver com Jesus, que nos faz sermos irmãos de Jesus, co-herdeiro do reino, participantes da glória eterna. É isso, porque o texto nos dá uma maior clareza, com conhecimento de que a nossa verdadeira missão na visão espiritual é a vida eterna com Deus, viver a vida eterna com o Espírito Santo. Jesus fala a respeito dessa verdade no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, novamente, mas tenha a vida eterna. Os maiores sonhos, as maiores visões estão lá no cemitério. Tudo nessa vida acaba lá. A falar de grandes nomes, grandes conquistadores, vai acabar lá no cemitério. Essa visão do Evangelho é uma visão real, que descaracteriza esse Evangelho barato, esse Evangelho flamingerado, esse Evangelho totalmente revestido de ganância, revestido de uma visão capitalista. É complicado, irmãos. Um evangelho onde a gente não sente a dor do próximo, porque a gente não quer dividir o que é nosso, a gente não ajuda, não estende as mãos, porque a gente fica com medo de acabar aquilo que temos. É um evangelho despótico, tirano, porque ele não vê a necessidade de atingir aquilo que deveria atingir. Por isso Jesus fala lá em Mateus 25, né? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, forasteiro e não me acolheste. Então Jesus fala disso dentro dessa metáfora daquilo que nós vemos hoje no dia a dia. Jesus usa isso como uma forma tão mais próxima da nossa convivência, do nosso dia a dia, que nós assistimos, que nós estamos perto. Às vezes eu fico olhando, tem igrejas aí tão ricas,
e não podem ajudar aqueles pastores mais simples, né? Não podem estender as mãos para aqueles que têm uma condição financeira menor. Aí, considerando que aquele que tem uma condição financeira menor, ele não teve capacidade, ele não teve como granjear mais, porque a sua fé não foi grande, nada disso, gente. Cada um tem um reino de acordo como Deus quer, mas se Deus te deu condição melhor, maior, não é para você ficar nessa arrogância, nessa visão estúpida de viver aqui, não. Eu já assisti tantos pastores, já ajudei, dividi, fui levar a cesta básica para pastores né, olha, eu vou falar coisa aqui do nosso tempo, da nossa geração, né? Você convidar um pregador, convidar um pastor, convidar um ministério de louvor, convidar um cantor, te pedir 8 mil reais, 10 mil reais. Então a gente vê que se tornou um comércio, se tornou um comércio da fé, se tornou um comércio gospel, né? Se tornou porque quem tem mais consegue tirar até da igreja menor que não tem, porque acaba atraindo, ofertando mais coisas, e aí salienta o desejo da pessoa estar onde está mais confortável, onde tem mais ajuda. A gente percebe isso, a igreja se perdeu. Quando começou a construir essas catedrais, essas megas igrejas, o pessoal demonstra verdadeiramente o poder financeiro, o poder da cifra, não do poder do evangelho. Aí você talvez pergunta, por que está acontecendo isso no mundo? Eu sempre falo que, paralelamente, através das profecias, das coisas espirituais, também ocorrem os fenômenos científicos, e ocorre também a ciência política, a ciência social, ocorre também a ciência econômica, existe certos interesses também, mas eu acredito que é permissão de Deus também, tudo está acontecendo, porque chegou um topo. É só vocês lembrarem quando Deus chamou Noé, e Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu. Então o texto é muito claro lá em Gênesis 6, que diz assim, olha, e chegou mal as narinas de Deus. Estava cheirando mal. Quer dizer, chegou ao ponto intolerável, né? Chegou a um ponto insuportável. É o que aconteceu nos nossos dias. Isso aí, pastor Júlio. Alzeni, saudade, Alzeni. Alzeni, hoje tem mega igreja e não pode abrir. Verdade. Contradição, né? Aí, gente, o evangelho não tem nada a ver com essas coisas. O evangelho não é parede, o evangelho não é ter frota de carro, não é ter helicóptero, não é ter jatinho, né? Aí vai ter uma guerra de ego danada desses pastores, porque nada disso aqui se compara com o que nós havemos de ter, né? Aí agora todo mundo confinado, todo mundo isolado. E se preparem, tá? Dentro da área em que eu assisto, se preparem, porque nós teremos um número muito grande de pessoas com transtorno, tá? Transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas vão desenvolver a síndrome do pânico. Sou profeta do terror? Não, gente. Isso aí é uma visão científica. Já é visto, já está acontecendo. Eu atendo toda hora. As mentes estão sofrendo um agravo muito grande. As mensagens negativas, as forças mais terríveis têm dominado a capacidade racional das pessoas e estão chegando a um conflito interior muito grande. Infelizmente, muita gente vai ficar em depressão, muita gente vai ter transtorno de ansiedade generalizada. Nós temos que orar muito. Orar, preparar. Aí pastores, pastora Cristina, pastora Tânia, aí temos que fazer realmente a nossa parte, ajudar essas pessoas, ajudar a abrir
a igreja para fazer aconselhamento, para orar. Pastor Júlio, se prepare, porque esse momento de todas essas ações vão ficar impregnadas no inconsciente. Isso não vai sair fácil, não. Por isso que é transtorno de estresse pós-traumático. E a gente precisa realmente pregar essa verdade. Pregar, ensinar. Gente, o evangelho é isso, é cuidar das almas, é tratar das vidas até que elas cheguem aos céus. Tem uma música do Paulo César Brito que fala sobre isso, do pastor Paulo César Brito. Conta-me, irmão, como você venceu e chegou aqui. E ele fala, e falarei e cantarei de Jesus que me salvou. Então é isso. A verdade da igreja é essa, é voltar. Nós temos que nos unir, né? Como eu falei para vocês, vejo muitos pastores fazendo a obra, se sacrificando, suas famílias sendo sacrificadas, pastores que não conseguem administrar bem, porque tem que pagar a conta, tem que pagar outra conta, resolver o problema de irmãos, e a família dele necessitada, e tem famílias que ficam dependendo da igreja, né? E às vezes esse ministério não consegue atender. Em contrapartida, a gente vê ministérios aí, né, transbordando do dinheiro. Eles acham que isso é deles, foi Deus que deu, e deveriam repartir, deveriam ajudar. Até falo isso porque nesse momento eu não sei nem como é que estão os nossos irmãos, os nossos pastores nazarenos. Assim, a gente não tem esse contato íntimo, né? Mas é um momento muito difícil. A gente tem que estar unido. Alexandre Moraes? Não é mole não, é isso aí. Então, há uma porta aqui que foi aberta, há um cenário aqui para trazer esperança, para realmente ser a base da pregação do Evangelho, para que se torne verdadeiramente uma escada, a escada de Jacó, né? É isso aqui, a escada de Jacó. Jacó via anjos subindo e descendo. É essa escada aqui que Jesus deixou, da porta aberta da salvação, que nós devemos subir, nós devemos permanecer firmes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É Ele a nossa porta, é Ele a nossa escada, né? Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, o apelo é forte, o apelo é tremendo a respeito da vida eterna, igreja. Eu realmente me preocupo com o tipo de mensagem, de ensinamento que nós estamos dando às nossas ovelhas. Me preocupo porque as pessoas estão vivendo tradições ou pregando o evangelho de emoção, mas a verdade, ensinamento, para que haja compreensão. Olha, vou falar uma coisa, em nome de Jesus, tenho falado isso sempre. Se a pessoa não compreender, ela não recebeu. O evangelho é compreender, é compreensão. Se a pessoa não tiver compreensão, ela não entendeu. Se ela não entendeu, ela vai ficar perdida, vai ter dúvida, ela vai ser levada por qualquer vento de doutrina. Inclusive, vento de doutrina, eu vou até fazer uma propaganda, né? Nosso seminário online, nós estamos ofertando um curso de religião, seitas e heresias. Religião, seitas e heresias. Se você quiser fazer esse curso, só fazer o contato com a Laís. Religião, seitas e heresias. Vai começar agora segunda-feira. Procure a Laís e faça esse curso. Então, se a pessoa não tem compreensão, infelizmente, ela vai ser levada por qualquer tipo de entendimento, o mais esdrúxulo e o mais imbecil. Essa é a verdade. Aí você vai ver um montão de coisas que acontecem nas igrejas. Eu vi um pastor com um martelo desse tamanho dando na cabeça da pessoa, possivelmente era de papel, sei lá, de borracha, dizendo que é o martelo que esmiuça a pedra. Meu Deus. A gente tem que viver com isso. Então a porta está aberta,
A escada já está posta, nós devemos subir todos os dias, subir, subir, porque Ele está conosco. Ele está conosco. É, Cristina. Isso aí, pastor, é verdade. Tá correndo aí eu vi aí num videozinho aí que passaram no WhatsApp aí. Me perguntaram, Rev, o que é isso? É loucura em nome de Deus, é a histeria em nome de Deus. Tem tudo ali, tem tudo, menos a presença do Espírito Santo. Essas doideiras em nome de Deus aí. Porque o pessoal, acontece, o pessoal só vê o embrulho, né? O embrulho é em nome de Deus, mas não tira o embrulho e vê o que tem lá dentro da caixa. Mas quando chega lá não tem nada. Alexandre Vilarim, vassoura ungida. É mesmo, pastor, vassoura ungida, isso aí. E vai por aí fora, o povo crê. O povo é místico, pastor. O povo é místico, o povo gosta disso, né? Você vê que a maioria do pessoal que sai dessas experiências relacionadas ao mundo sobrenatural vão procurar essas coisas, né? A Mãe de Santa gospel, adivinhação gospel, mediunidade gospel, e aqui, ó, nada, não sabe nada, 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 nada. A gente tem que aguentar isso, não dá para aguentar. Infelizmente, né? São as loucuras de uma fé não firmada na palavra viva e verdade. O quinto evangelho, uau, verdade, pastor Vilarim. Então nós estamos vivendo um tempo assim, eu estou compartilhando com vocês a palavra de Deus, que nesse momento Nicodemos, ele compreende, ele recebe, ele vai buscar Jesus à noite porque realmente ele não quer se expor. O evangelho maltrapilho, pastor, é de verdade. Infelizmente, pastor, infelizmente, a nossa herança é uma herança muito mística, né? O Brasil é um país que ajuntou muita herança mística, e o evangelho ficou assim tão misturado, tão misturado. E vale tudo. Aí vem o Timaya, vale tudo. Sangue de Jesus tem poder. Estou rindo, mas é sério. Então a gente percebe aqui que é uma porta, que é a eternidade, há um propósito que é a vida eterna e devemos prevalecer. É muita maluquice que a gente vê, é verdade, pastor. Então a gente precisa ensinar o povo a permanecer nisso, independente das circunstâncias, independente das provações, independente desses momentos que nós estamos vivendo agora. Nós temos que ter a nossa mente em Cristo, nele, para ele, e aguardarmos com certeza a nossa verdadeira estada não é aqui. Pedro fala, irmãos, olha, nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem, então vamos fazer legal, vamos trabalhar bem para Jesus, vamos cuidar bem da nossa família, vamos tratar as coisas com a visão certa. Não vamos perder tempo com coisa boba, coisa brejeira, perder tempo com coisa que não edificam. Para que isso? Então vamos tratar as coisas com a seriedade, dentro de uma visão espiritual, trazendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus, que é a verdade, que é o amor, que é a misericórdia, que é a bondade, e principalmente cuidar dos novos convertidos, né? Para que eles não sejam solapados, dizimados por essa força. Gente, a gente tem tanta coisa contrária ao Evangelho. Se formos ver direitinho, tem mais forças contrárias do que a favor do Evangelho. Então a gente assiste toda a ameaça, né, contra a família, contra a identidade da igreja. A gente vive sendo ameaçados e temos que cuidar desse povo, porque para isso é a função da igreja. A igreja é para isso. Voltar às primeiras obras, reverendo Almir, é verdade. As primeiras obras. Então, precisamos... Por isso que eu invisto no discipulado. O discipulado é o caminho
que a igreja não pode sair. Não pode. Se a igreja sair desse ministério discipulado, a igreja vai se perder. Vai se perder. Eduarda Santos, Deus abençoe. Amém. Palavra abençoada, Reve. Amém. É verdade. Então a gente vê, quer dizer, a igreja se tornou no momento de visão de um viés de investimento, né? De investimento não nas almas, de investimento imobiliário, investimento financeiro. Então ela se perdeu nisso. A gente tem que voltar realmente às bases do Evangelho, trazer novamente a mensagem centralizadora, Cristo, Senhor, Salvador, cuidar das almas, saber que o tempo é findo. O tempo é findo, irmãos, nós não temos muito tempo. O tempo está passando. E a palavra que Jesus deixou a Nicodemos foi justamente a abertura dessa oportunidade para a vida eterna, né? E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é algo tremendo. Quando eu penso sobre isso, não tem jeito. Porque se a pessoa não decidir aqui a respeito do seu passaporte da eternidade, não tem jeito, gente. Depois da morte, segue-se o juízo. Não tem como refazer, não tem como a gente fazer acontecer novamente. Não existe força, fundamento bíblico, teológico a respeito de purgatório. Entendeu? Isso aí é uma outra coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Após a morte, segue-se o juízo. Não tem como a gente ter uma força de súplica após a morte. Morreu, segue-se o juízo. Isso é terrível. É Hebreus 9, 27. Após a morte, segue-se o juízo. Então nós temos que ter consciência disso. A gente já fala. Temos que ter consciência disso. Responsabilidade pela nossa salvação. A igreja não salva, pastor não salva, culto não salva, padre não salva, vela não salva, tá? Sufrágio não salva. Mas, irmãos, precisamos ter certeza da nossa salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nossa confissão de fé, ela tem que estar inabalável. Inabalável. Porque a eternidade não tem como. A pessoa morreu sem Cristo, não tem como mais. Não tem como mais fazer alguma coisa. Acabou. Deus abençoe, pastor Xavier. Então não tem como mais, irmãos. Nós estamos vivendo hoje um evangelho barato, um evangelho que não tem os nutrientes necessários para alimentar verdadeiramente o espírito da pessoa. Abençoe, Carol, Lemos. Então a gente vive esse evangelho de faz de conta, de fantasia. Gente, é coisa muito séria. Pregarmos a palavra, falarmos de eternidade. Jesus sempre falou de eternidade. Ele nunca quis que a igreja ficasse com os pés pregados aqui nessa terra. Nunca pregou a respeito de que a igreja pudesse fomentar as riquezas aqui na terra. Não, ele falou, olha, ajunte nos céus, ajunte na eternidade. E a gente hoje vê esse embaraço, essa coisa que cria tanto conflito na mente das pessoas que vão servir a Deus. Você serve a Deus porque Ele é o seu Salvador, porque Ele te amou, porque você era um pecador, eu era um pecador, estava no vale da sombra da morte, Ele nos tirou. A nossa salvação não é para produzir em nós a riqueza física, nós precisamos disso, Deus sabe que nós precisamos dessas coisas, mas essas coisas não salvam. Não pode você colocar sua fé nessas coisas. Sua fé tem que estar em Jesus Cristo, Senhor Salvador, ressurreto, que voltará. Os dias passam, irmãos. O tempo passa. O que não passa é a palavra do Eterno.
Isso não passa. Então, não adianta você achar, porque os meus diplomas, porque as minhas aquisições, porque as minhas conquistas, isso nada tem a ver com a eternidade, nada a ver tem com a sua salvação. Isso serve para você nesse mundo. Isso nos serve para termos à disposição aquilo que precisamos nessa vida, mas isso nada pode garantir a eternidade com Deus. Nada. E Jesus fala a respeito disso para Nicodemo, para que todo aquele que nele crer não pereça. Aí vem, mas tenha a vida eterna. A todos os irmãos um dia de riqueza que jamais vai perecer. Que é esta palavra verdadeira. E um domingo a todos, rapaz, nosso Salvador, amém. Glória a Deus, pastor. Só quem pode mudar somos nós, voltando ao verdadeiro evangelho da salvação e não da prosperidade financeira. Eu quero pedir ao Senhor, pastor, prega isso. Erra quem quer, é verdade. Obrigado, pastor. Então, gente, a gente continua assim, à noite, às 18 horas. Vamos ficar ligados, tá? Em nome de Jesus. Vai ter no Instagram da igreja, pelo Facebook também, mais uma mensagem, mais uma palavra de fé. Divulgue aí, vamos estar juntos, em nome de Jesus. Vamos orar, antes de fechar essa live. Vamos orar. Ó, sempre a palavra do Eterno é verdadeira. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, e podemos compartilhar com os irmãos mais um pouco, Senhor, do Teu conhecimento, da Tua verdade. Nos dê um domingo de paz, como o pastor Júlio falou, abençoe nossas famílias. Levante a sua mão aí, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce e fiel presença do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês, irmãos, hoje e para todo sempre. E a Igreja de Jesus diz, amém. Beijo no coração, saudade, pastora Tânia, Elisete, Deus abençoe, paz. Tchau, até às 18 horas. Tchau, pastora Rose, tchau.